Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Muito boa noite, amigos do Grande Prêmio. Eu, Vitor Martins, nessa sexta-feira quente, pelo menos aqui em São Paulo, terminando o dia para falar a respeito de um detalhe que ficou ao longo dessa semana na Fórmula 1 e que foi debatido e trazido à tona por Jacques Villeneuve. Já vou falar disso, claro. Antes, quero que você já compartilhe, curta, se inscreva nesse canal, é sempre importante para termos o seu reconhecimento e ganhar um dinheirinho, não é mesmo, Evelyn Guimarães, que está aqui nessa sexta-feira. Falando no Villeneuve a respeito de Leclerc, me traz uma pensata breve. Villeneuve falou essa semana que a chegada do Leclerc à Ferrari trouxe uma certa insegurança a ponto de fazer com que a equipe não conseguisse domar o piloto monegasco e atrapalhar os planos de Vettel e da Ferrari. Na visão do Villeneuve, o Leclerc é um piloto excelente, muito bom, mas ele, por querer mostrar um status de número 1, acaba tirando as atenções da Ferrari, acaba mexendo com uma equipe que vinha ok nesse sentido e que Vettel precisa de amor. Ah, que bonito. Mas não é nem isso a questão, concordando ou discordando do Villeneuve. O ponto é que ele traz à tona algo que provavelmente as equipes de Fórmula 1, pelo menos as grandes, vão realmente pensar se vale a pena ter dois pilotos do mesmo calibre brigando entre si e que causem uma certa discórdia. E no final das contas a gente faz essa análise vendo que para a Fórmula 1, para essas equipes de ponta pelo menos, é melhor que haja de fato um primeiro e um segundo piloto, para que não haja esse tipo de problema. A gente pensa em 2016, mais recentemente na Mercedes, né, quando Rosberg brigou com Hamilton pelo título, como foi o pior dos anos internamente ali na Mercedes, como o Toto Wolff perdia a sua cabeleira, o Niki Lauda, à época, também era aquele que acompanhava o Toto Wolff nas corridas e via que a situação havia eclodido na Mercedes de forma que eles quase não conseguiam domar os dois pilotos. Foi necessário o Rosberg sair para que a situação se apaziguasse e aí eles pegaram um piloto, Valtteri Bottas, que deu as condições praticamente para o Hamilton conquistar esses dois títulos, porque ele não foi absolutamente ninguém na luta por esses títulos. Só agora, né, que o Bottas começa a temporada bem, ganhando duas corridas, mas a gente analisando friamente, não deve ser um piloto à altura para brigar com o Hamilton pelo título, e para a Mercedes está bom. A gente veio falando isso em um determinado momento. Talvez ela queira que essa situação mais comedida, mais tranquila na equipe, se fortaleça durante um tempo, e nisso o Bottas é, entre aspas, bom. Ele não perturba a vida do Hamilton a ponto de tirá-lo do sério ou tirá-lo do sono também. Então, por exemplo, o Ocon talvez não fosse o melhor dos pilotos nessa situação, porque, claro, ele ia chegar lá, ele ia bater de frente com o Hamilton e a situação não seria a mesma. O Villeneuve cita, por exemplo, que a permanência do Raikkonen na equipe traria essa paz e fala que a Ferrari até tem um melhor carro e poderia estar na frente, não fosse essa situação, e ela tem apenas 3 pódios, que de fato isso acontece. Então, a discussão em torno da Ferrari é: Leclerc não seria nem um mal necessário, seria ele um bem desnecessário para a Ferrari? Por causa do Leclerc que a Ferrari não consegue os resultados? O Leclerc andando tão bem assim tem tirado a Ferrari dos prumos, feito com que ela abrisse mão de ordens de equipe? E no fundo, se a gente fizer uma análise fria, o Villeneuve até tem razão mesmo. A Ferrari está perdida no campeonato. A gente tem falado tanto no nosso programa Briefing quanto no Paddock GP que a Ferrari teve carro para vencer no GP do Bahrein, e não fosse o acidente do Leclerc no treino classificatório do Azerbaijão, ele provavelmente teria conseguido a pole e provavelmente teria vencido a corrida com o ritmo que ele teve. A Ferrari até tinha um bom carro para andar na frente da Mercedes na corrida, mas o Vettel, que não casou com esse carro, ele não se sente confortável com o carro, ele não teve ritmo para alcançar as Mercedes, e com a estratégia que a Ferrari colocou para o Leclerc,
provavelmente a gente não tenha visto o melhor do piloto durante o final de semana, principalmente durante o domingo. Mas, aliás, durante o final de semana sim, durante o final de semana ele liderava com sobra e teria feito a pole. Então, a Ferrari tem um carro igual, a gente não pode se iludir achando que a Mercedes tem um carro de outro mundo muito à frente. Não, a Ferrari, óbvio que a Mercedes tem um carro muito bom, muito melhor do que a gente esperava, por exemplo, depois da pré-temporada em que a gente falava que a Ferrari tinha um carro à frente. Os dois carros parecem iguais, o motor da Ferrari, inclusive, é melhor que o motor Mercedes. Acontece que a Ferrari está perdida por duas situações. Primeiro, esse Leclerc, que ela não esperava que fosse tão acossador, tão intruso na briga interna da equipe. E segundo, com o Mattia Binotto, que chega como chefe de equipe e aí se faz valer de uma série de ordens que são desnecessárias por conta de um bem desnecessário, entre aspas, que é o Leclerc. E aí a gente também olha para a Red Bull, por exemplo, que tinha Ricciardo e Verstappen no mesmo Azerbaijão do ano passado, que um dos dois se acidentaram, e que foi o fato que fez o Ricciardo perceber que ele não era mais ninguém ali dentro da Red Bull, já que a equipe não puniu internamente o Verstappen. E aí a Red Bull pega um Pierre Gasly da vida, que só no Azerbaijão ameaçou andar bem, né? Porque nas 3 primeiras etapas foi um arremedo de piloto, e aí o Verstappen tem vida tranquilíssima dentro da equipe. E aí a gente olhando até para o final do grid, por exemplo, nos anos em que Ocon e Pérez estavam juntos na Force India, então Force India, né, hoje Racing Point, como era a vida atribulada entre os dois pilotos, a ponto de fazer com que a equipe, que até dava condições iguais a eles, fazer com que houvesse ordens de equipe para que um não atrapalhasse e batesse no outro. Então, no final das contas, a gente percebe que a Fórmula 1 acaba sendo meio que como o ciclismo, né? Em que você tem uma série de ciclistas de vários países, de várias nacionalidades, formando equipes, mas que todos trabalham para um principal. Então, as caçadas, né, que fazem os ciclistas durante todo o circuito, né, todo o percurso que eles fazem no trajeto de suas etapas, né, acabam privilegiando sempre o piloto principal. E no final das contas, pelo jeito, a Fórmula 1 caminha mais e mais para ter uma diferença brutal entre os dois pilotos da mesma equipe, para que pelo menos o ambiente seja mais tranquilo e eles possam apostar em um piloto principal para lutar pelos bons pontos, pelas vitórias e pelos títulos. Quero que vocês comentem, quero que vocês participem dessa discussão. Seria Leclerc um bem desnecessário para a Ferrari nesse sentido, nesse ponto? Comentem aí, façam bom proveito desse final de semana. Não exagerem, é sempre bom dizer isso daqui, vocês têm exagerado cada vez mais. Você não, né, Evelyn? Você tem bebido cada vez menos. Mentira. Um beijo para todos vocês, eu volto na semana que vem com o Paddock GP na terça-feira, quinta-feira tem Paddockcast, no final de semana ampla cobertura do GP da Espanha de Fórmula 1 com Eric Calduc, o nosso catalindo, o nosso catalão que vai fazer a cobertura in loco para o Grande Prêmio. Tchau, gente, até a próxima.